Voltamos com o podcast Carneiro Mafuz aqui no 2 Esportes. Depois de um longo e tenebroso verão, né? Carnaval passou, a gente volta com um especial de 100 anos do Atlético com Carneiro Neto e Augusto Mafuz aqui no nosso Estúdio Cristal Podcast. Vamos falar aí sobre o centenário. Especificamente, eu quero que vocês hoje façam a montagem do time do centenário. Vamos ter outras coisas especiais, alguns temas que a gente vai debater, mas ao longo aí do programa a gente vai falando aí desse time do centenário. Tem uma enquete lá no site 12esportes.com.br para você que está nos assistindo, vote lá, coloque a sua opinião, monte o seu 11 dos 100 anos do Atlético e a gente vai começar falando dos goleiros. Temos na opção da enquete Caju, Ricardo Pinto, Santos, Flávio e Roberto Costa. Você quer começar, Mafuz? Quem é o seu goleiro do centenário do Atlético? Caju. Lenda não precisa ser vista. Toda lenda só tem verdade. Mito não. E Caju é uma lenda. Já adianto. Caju, Sicupira, Alex Mineiro e Jadson. Jackson do Nascimento são lendas e estão já na minha seleção. E aí, Carneiro, quem é o seu goleiro do centenário do Atlético? Ao contrário do Mafuz, respeitando evidentemente a posição dele, eu só posso votar em quem eu vi jogar, porque é uma análise técnica, né? Emocional, daí vai o time do Furacão inteiro, né? E o Alex Mineiro, só. Então não é assim que eu vou fazer. Para mim, o goleiro não é nenhum desses, é o Santos. É o Santos? Claro, o título sul-americano, Copa do Brasil, títulos estaduais, o goleiro é o Santos. Se fosse contar, se não fosse contar títulos, você acha que o Roberto Costa entraria nessa? Sim, seria a minha opção. Por habilidade mesmo? Roberto talvez. Costa foi um goleiro extraordinário, apelidei ele de mão de anjo, porque ele ia, fazia umas defesas extraordinárias, né? O Atlético sempre teve bons goleiros. Aliás, todo grande clube tem ótimos goleiros. Mas o Roberto Costa, sim, seria a segunda opção. Não, eu quero só deixar claro que eu não estou escolhendo por emoção. Eu estou escolhendo por conhecer a história. E repito, quem foi lenda, quem é lenda, não precisa ser visto. Isso não é emoção. Na próxima posição, que é a lateral direita, eu acho que não tem nenhuma lenda, né? Temos as opções. Se vocês lembrarem de mais alguém, quiserem colocar, podem acrescentar, fiquem à vontade. Selecionamos Alberto Valentim, Alessandro, Djalma Santos, Luizinho Neto e o Jonathan. Quem vale entrar aí, Carneiro, para a lateral direita? Olha, o Djalma Santos é uma lenda, né? O Djalma Santos no Atlético ele jogou pouco, estava em fim de carreira, 40 anos de idade, ele e o Bellini. Eles foram ótimos antes, né, na seleção brasileira e nos seus times, no eixo Rio-São Paulo. Eu vou ter que fazer meu meia-culpa. Lenda do futebol brasileiro, mas no Atlético ele jogou um período pequeno. Pequeno, teve até boas atuações, foi uma pessoa importante, mais no aspecto psicológico, emocional, motivacional, do que propriamente na parte técnica. O lateral direito que me encantou mais, desses que você mencionou, foi o Luizinho Neto. Eu acho um jogador que contribuiu muito para um momento de crescimento, o Atlético realmente apareceu, botou a cara na vitrine ali nos anos 90, né? E o Luizinho Neto foi muito importante. Fazia muitos gols em atletivas, né, Mafuz? Luizinho Neto encarnou aquele momento do Atlético e fez gols maravilhosos, decidiu o jogo, principalmente em Atletiba, e tá por aí. De vez em quando é visto na Arena da Baixada lá com a família, torcendo pelo Atlético. Luizinho Neto foi um grande lateral. São 7 gols em atletivas, 17 Aliás, depois atletivas dele, o Atlético nunca mais teve um grande lateral. Eu acho que o Alessandro, você acha que não? 2001, campeão brasileiro? Não, fraquinho. Não entra no mesmo nível? Não entra. Certo, vamos para a lateral esquerda. Aí eu já comentei, acho que é uma das posições aí mais carentes. Temos Fabiano, Marcão, Renan Lodge,
Júlio e Michel Bastos. A gente colocou aqui nessas opções. Se tiverem mais alguém para colocar, quem que entra aí, Carneiro? Júlio, para mim. Eu concordo com o Mafuz. Júlio. O Júlio pela raça, Exato. pelo sentido de suar a camisa naqueles anos 70, em que o Atlético não foi vitorioso, né? Pelo contrário. O Atlético ganhou pouquíssimos títulos entre o Furacão em 1949 e o bicampeonato de 82 83. O Atlético ganhou apenas 2 títulos em 32 anos. 70. Em 58 e 70. E eu vivi isso, em parte como torcedor, menino ainda, e depois como profissional da imprensa. E o Júlio foi importante. Se bem que o Ladinho, tecnicamente, foi muito bom também. É engraçado, né? A geração mais nova, acho que não conhece tanto o Júlio. Não conhece. E acho que é possível que ele Está tenha... indicando o René Lodge, com certeza. É o Renan Lodge, É a geração baixada, né? O Geração Júlio é um, Arena. um jogador que, né, foi muito raçudo. O que vocês mais lembram dele? Assim? Esse rapaz jogava 90 minutos com um amor, com uma dedicação. Nunca se machucou? Nunca se machucou. Ele era de uma lealdade com o Clube Atlético Paranaense e bom jogador, né? E bom jogador. Eu lembro, foi quando que o Atlético precisava ganhar aquelas 9 partidas. 7 partidas, 1972. Tinha um jogo na Vila Capanema contra o Colorado. Estava 0-0 no final, ele acerta uma bola lá do meio do campo. Faz 1-0, salvou o Atlético naquela oportunidade. Eu sou Júlio. E é difícil fazer esse tipo de eleição, né? Porque, como você falou, tem jogadores que vocês não viram. Aí que está, você pega 100 anos da história. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa da minha família, o José Maria de Loyola Carneiro, nascido em 1905 em Antonina, e que foi campeão no primeiro título do Atlético, em 1925. E era o Malelo, o apelido dele. Depois ele virou conselheiro do Atlético, formou-se em engenharia, e ele tinha um relacionamento, vamos dizer, com meu pai mais jovem, evidentemente, mas com a geração do meu pai. E o Malelo, então, foi muito importante na história. E o irmão dele, o Bororó, que era lateral direito, também jogou no primeiro Atlético, eles eram do Internacional. Então, você quando fala de um clube que está fazendo 100 anos, a história é muito profunda. Você envolve muita coisa, sabe? E é quase impossível fazer. O que nós estamos fazendo é complicado. É uma mistura de Spielberg com Walt Disney. É quase uma ficção. É verdade, é verdade. Bom, vocês escolheram o Júlio, então, para a lateral esquerda. Vamos para os zagueiros. São 6 opções aqui, vocês podem lembrar de mais alguém. Para vocês escolherem 2, tá? Temos Alfredo Gotardi Júnior, Gustavo, Thiago Heleno, Bellini, Nem e Zanetti. São os nomes que estão na enquete. Mafuz. Thiago Heleno e Alfredo Gotardi. Não concordo dessa feita com o Mafuz. Por problemas técnicos. O Nem, com toda a certeza, né? E o Bellini pelo carisma. O Bellini pela marca, pela legenda, pela contribuição que ele deu para o Atlético, se bem que ele ficou pouco tempo também, mas era um jogador extraordinário, uma personalidade, assim, a entrada em campo do Atlético, com o Bellini puxando, é uma coisa marcante. Ele vem com a aura, né, de bicampeão mundial. Agora, o Nem foi o melhor zagueiro do Atlético, dos que eu vi jogar. O líbero. Líbero, né? E olha que eu vi muitos grandes zagueiros no Atlético. Pois mas não dá para... questão. Eu não vou mudar de opinião. Eu acho que o Thiago Heleno entra na história do melhor, dentro da minha opinião, entra o Thiago Heleno. Tecnicamente, sim. Podia ser Thiago Heleno e Nem. Mas eu fico com o Alfredo Gotardi. O que vocês... Não sai da minha memória o Alfredo Gotardi, aquele time de 72, Alfredo Gotardi, Sérgio Lopes, Valtinho e Sicupira, Reinaldo e Sicupira, Bulhão, Tião Quelé e Nilson Borges. Eu me emociono, quase choro. E o Alfredo Gotardi defendendo, matando no peito, saindo jogando. E é da linhagem Gotardi, né? Linhagem Gotardi. Linhagem atleticana. Então, o Carneiro ficou
com o Nem e com o Bellini e o Mahfouz. Com o Thiago Heleno e Alfredo Gotardi. Thiago Heleno e Alfredo Gotardi. É legal que vocês discordam aí, mesmo, né, tendo vivido a mesma época, jogadores aí têm as opiniões diferentes. Nessa seleção a gente fez o seguinte, tá? É um volante, 3 meias e 3 atacantes. 2 meias e 3 atacantes. Um volante, 2 meias, 3 atacantes. Esquema 4-3-3, tá? Entre os volantes, colocamos as opções Alan Bahia, Cocito, Kleberson, Bruno Guimarães e Fernandinho. Aí complicou. É. Porque tem muitos craques aí. Aí já é um... Eu diria... mas não dá para armar dessa forma, me desculpa. Mas a gente vai... se bom. tiver uma Não, votação eu já acho muito... que eu já entendo que devemos votar Se tiver uma o votação meio campo muito, por inteiro. muito parelha... Eu acho melhor. A ideia do Mahfouz é boa. o Você meio quer votar campo por Vamos inteiro. votar o trio. Porque O trio aí... do meio campo. Daí você tem mais opções ali. Exatamente. Você pode botar... Mas assim, vocês vão ver que vai ser quem é difícil. a meia-direita, quem são? Vai ser difícil. Vamos lá, ó, a meia completa. Tem Adriano Gabiru, Jadson, Kelly, Sicupira, Jackson, Nicão, Nivaldo Carneiro e Paulo Baier. Colocamos esses. E os volantes ali, Alan Bahia, Cocito, Kleberson, Bruno Guimarães e Fernandinho. É complicado. Não, não é complicado. Eu acho que é. Não se você for estático, se não for flexível. Então, Quem eu, que por você exemplo, montaria? Escolhe eu 3. montaria... Não, 3 não, 3? 4 eu boto. Eu coloco... Mas daí Não, você vai pode colocar ser. 2 atacantes. Pode ser 3, não tem problema. Eu coloco o Bruno Guimarães, o Fernandinho... Quem ali? Kleberson. E Kleberson. Mas daí você já vai ter que fazer adaptação. Não tem colocar o problema. Sicupira Eu no acompanho ataque, o Mahfouz né, por no E Bruno mais um meia, o Sicupira. Eu acompanho o Mahfouz no Bruno Guimarães, Kleberson e Sicupira. Bruno Guimarães, Kleberson e Sicupira. Ah, não, o Fernandinho, eu disse? É. Não, eu não escolho o Fernandinho. Fernandinho não está Então na nós minha ficamos seleção. iguais no meio de campo. Não, desculpe, eu acho que me entusiasmei demais com o som do nome. Uhum. Não, é o Bruno Guimarães, o Kleberson e o Sicupira. E o Sicupira. Então empatamos. Seria os 3 ali pra vocês, então. Eu pra te formar o meio-campo. justifico, por que não o Fernandinho? Fernandinho Mas não ganhou meio, nada. É meio complicado isso. Não é complicado, Você vê, o Carneiro. Jackson ficou de fora. Ficou de fora. O Assis Mas eu não ficou vou de deixar fora. o Jackson de fora. Então você tem que fazer a seleção Daí- com 22. Não vão, Carneiro. Então vamos aqui. O meio campo meu é o Bruno, Kleberson, Aham. o Adriano. O Adriano não pode ficar Então não vai ter fora. atacante, Ademar. Vai ter. Não, mas daí eu são- coloco... Mas você vai escolher 4 meias, então, é isso? 4 meias. 4 meias. E o Adriano. Vamos listar, O Adriano então. não pode ficar de Adriano fora. Gabiru, Então você não pôs o Jackson. Sicupira. Vai ser no ataque. Não, o Jackson não era atacante. Como não era Não atacante, era goleador. Não, Mas era meio atacante. Era Não. Viana e Neno no Não. ataque. Ponta direita do Furacão era o Rui. Aliás, Não. o Rui e o Neno. O Viana era o ponta direita e o Cireno ponta esquerda. E o Jackson era meio de campo. Isso. Ponta de lança. Você Era já, o me, Zé Copira. já me complicou aqui. Vamos lá, então. Pra gente fazer, então, essa Já me adaptação. complicou. Espera aí. Eu vim com a eu tinha montado o meu O Atlético. Jackson mais 10. Não, eu tinha montado o meu Atlético. É que o Sicupira não dá pra deixar de fora Mas de nem maneira... o Alex Mineiro. Mas o Alex Mineiro é no ataque daí. Vocês querem ver quem tem... Alex Mineiro, Jackson. Mas Alex Mineiro e Jackson. É que o Jackson não entra Mas na... como não entra? Bote uns técnicos atuais Ó, pra ver se entra ou Não, mas é claro que dá pra mexer, né? Adaptar, Pera tudo aí. bem. Mas se a gente fosse ver por posição... Não, mas por posição, você não pode fixar por posição. Mas, ó... Porque de uma geração pra cá, Sim. não tem mais por posição. Eu entendo esse argumento. Mas ó, vou listar os atacantes que a gente tem aqui. Porque mesmo assim vai ficar gente boa de fora. Carneiro, ó, no ataque. Tem Alex Mineiro, Cireno, Esse entra. Assis, Kleber Pereira, Nilson Borges, Paulo Rink, Washington Coração Valente, Washington que fez dupla com Assis, Oséias e Marco Ruben. Essa é a lista dos
8 que a gente tem. Eu 10, aliás. Mas é uma loucura. Esse né? assunto é um Você assunto... é uma loucura deixar o Jackson de fora? Esse assunto é polêmico e meio chato, se quer saber. Eu acho Eu acho polêmico que- e excelente. Eu concordo com o Mafuz, vamos povoar meio de campo e deixar só o Alex Mineiro no ataque. Só o Alex Mineiro no ataque? É, melhor. Não, eu quero colocar o Jackson. Então, Não, o Jackson entrou já no meio de campo. Então então tá. vocês fechariam o meio de campo com Bruno Guimarães, Jackson, Kleberson Sicupira. Jackson, Sicupira, Bruno Guimarães e Kleberson. Não, eu tiro então o Bruno Guimarães Não precisa e tirar. coloco Gabiru. o Gabiru. Ah, bom. Pera aí. É um assunto meio, sabe? Mas meio, pra pra mim já deu. É, mas daí é não, polêmico, eu quero cara. continuar discutindo isso. É agora não, agora fechou. Vocês vão deixar, então, 4 Não, no meio não, do campo não, são não, 2 nós atacantes. Não somos unânimes. É. O meu time, então, é o Caju, Luizinho Neto, Thiago Heleno, Alfredo e Júlio, Kleberson, Kleberson, Adriano Gabiru, Adriano Gabiru, Jackson e Sicupira. Jackson e Sicupira. E 2 atacantes agora, então. Alex Mineiro e... Não, no Mas time aí- do Mafuz não cabe dois. Mas aí é que Não, está. ele Aí escolheu que está. quatro Mas meias, aí é que dois está. Eu atacantes. não aceito a ideia de colocar o Jackson de meia. Deixe eu colocar o Jackson de atacante. Então, quem é... Você vai Aí manter entra o Bruno Guimarães. Então, fechou. E o teu, Carneiro? É isso aí que eu já falei. Repita, eu esqueci. É Bruno Guimarães, Bruno Guimarães, Kleberson, Kleberson, Sicupira, Sicupira, que tem mais um, quem é que é agora? o Gabiru você não quis colocar. Não. O Jackson. Você vai Não, não vi colocar? jogar, como é que eu vou Tá. votar no Jackson? Tem o Nicão, Joguei com o Jackson Gabiru. pelada. Nicão, Gabiru. Não. Então, você faz o ataque nas opções Alex Mineiro, Kleber Pereira, Nilson Borges, Pode Oséias. ser Alex Mineiro e Kleber Pereira. Alex Mineiro, a dupla O título brasileiro 2001. de 2001. Fechou. E técnico? Temos aqui... Geninho, o meu é o Geninho. Nem me dá, não precisa me dar nenhuma outra opção. Geninho, que é o campeão do maior título que o Atlético tem na história. Concordo com o Mafuz, o Geninho, além de tudo, era uma pessoa muito equilibrada, um homem muito objetivo, e o Atlético, para variar, tinha problemas políticos na época do título, muita tensão, né, com a dispensa de dirigentes, afastamento de diretor de futebol, enfim, não é fácil. Se contar a verdadeira história do Atlético do Centenário, é um clube muito político e de muita vaidade. Vaidades pessoais, complicado. E o Geninho soube se comportar e mereceu o título e fez aquele grande gesto, né, na partida final em São Caetano do Sul, quando ele chegou no vestiário e entregou a faixa de campeão para todos e disse: depende de vocês, vão para o campo e honrem essa faixa. E voltaram campeões. Não tem como colocar o Thiago Nunes na conversa? Sim, é a segunda opção, no meu modo de entender. Eu concordo com o Mafuz do Geninho, mas eu fico com o Thiago Nunes como uma segunda opção, que realmente é um profissional que soube conduzir também um momento difícil do Atlético. O Mário Celso Pettara renunciou, saiu abraçado com o Fernando Diniz, o Atlético ia entrar em crise. No fim, o Paulo Autori e o Thiago Nunes resolveram tudo, e graças a esses dois profissionais, o Atlético foi campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Só para a gente deixar a lista completa que a gente selecionou. Antônio Lopes, Geninho, Thiago Nunes, Paulo Autori e Rui Motorzinho. Isso São é do esses Furacão, que tão- motor. é. Foi meu amigo. Mas também vi o motor trabalhar já no final de carreira, Sim. nos anos 50. Não colocaria também. Certo, então fechamos aí a seleção do Centenário. A enquete fica aberta ainda até o final desse mês para você votar e a gente depois vai voltar, claro, com essa escolha aí do 11 ideal do Atlético nos 100 anos. Pessoal, meus amigos, voltando com o podcast aqui, temos um assunto que é a provável, né, mudança do nome da arena para Estádio Mário Celso Petralha. Vai deixar de ser Joaquim Américo Guimarães para Estádio Mário Celso Petralha. Vai para votação no Conselho e vai passar, né, Mafuz? Não vai ser... Acho que não vai ter uma resistência a isso. O que vocês acham desse tema? Olha, é um assunto difícil de você analisar,
porque você mexe com a história centenária do clube. O Joaquim Américo Guimarães e a família, eles estão enraizados no histórico do clube. Agora, o Mário Celso Petralha foi uma pessoa que fez um trabalho absolutamente extraordinário nos últimos 30 anos e querem prestar uma homenagem a ele ainda em vida. Então, é uma coisa que precisa ser muito bem avaliada, mas eu acho muito difícil que não seja aprovado, evidentemente, o nome do novo estádio Mário Celso Petralha. Só que eu acho que não se deve desprezar o nome de Joaquim Américo Guimarães. Até o Napoleão de Almeida, nosso companheiro de imprensa, fez uma sugestão muito interessante. Como a Rua Buenos Aires, não quer dizer muito, né? Poderia mudar, então, a rua para a Rua Joaquim Américo Guimarães. Fazer essa proposição, o clube faria, né, para as autoridades, no sentido de fazer, então, uma homenagem ao Joaquim Américo Guimarães e, ao mesmo tempo, colocar o nome do Mário Celso Petralha. Eu acho que seria uma forma elegante e inteligente de resolver um assunto que mexe na história do clube. E aí, Mafuz, o que você acha dessa provável mudança de nome do estádio? Eu sou contra. Já mudaram a camisa sem participação da torcida, com o conselho concordando com a mudança antes de que fosse apresentada a nova camisa. A nova camisa não foi absorvida pela torcida, essa é a grande verdade, ela foi imposta até hoje, e agora querem mudar o nome do estádio. Aí a questão é muito complexa, né? Não é questão de valorar o ato de cada um, do Joaquim e de Mário Celso, ou valorar no aspecto histórico. Mas acontece que é um fato que se incorporou aos 100 anos do Clube Atlético Paranaense. E não existe motivo para mudança. Não existe motivo para mudança. Quem que pode garantir que a obra de Petralha foi maior que a obra de Joaquim Américo, quando a área da Baixada foi incorporada ao patrimônio do Atlético? O Joaquim e irmãos dele e parentes dele, né? Ninguém pode garantir. E eu não entendi por que de repente trazem essa questão para ser discutida e aprovada e imposta ao Conselho Deliberativo do Atlético. Quer dizer, ainda mais sabendo que Mário Celso Petralha está bem de saúde, melhorou de saúde. Quer dizer, querem antecipar uma homenagem póstuma com Petralha em vida. Uhum. Eu sou absolutamente contra. E se não bastasse esse aspecto histórico, há um que é fundamental e para o qual eu fui alertado pelo empresário Pedro Correia, da Porto a Porto. O nome do Mário Celso Petralha é muito forte, a figura dele é muito imponente. O nome do Petralha do estádio vai absorver o nome fantasia da Liga Arena. Eu pensei nisso também. Veja só, vai ter consequência comercial, consequência jurídica no contrato. Você não tenha dúvida. Pode não ter neste início, mas terá na sequência. A Liga não vai se sentir confortável em que concorrer com o nome Mário Celso Petralha. Querem uma solução para não mexer com o passado e não mexer com o presente? Faz uma estátua do Mário Celso Petralha na frente da Baixada ou dentro da Arena da Baixada. Pronto, está resolvida a homenagem. Mas por que mudar o nome? Se na prática não será uma homenagem de repercussão frequente, em razão de que sempre o nome da Baixada será negociado com o terceiro. Nesses 100 anos de Atlético, a gente teve diversas mudanças.
A mais recente aí, junto com o escudo, camisa, foi o H, né? Que voltou. Não, mudou o nome do clube. Né? Mudou o nome, foi resgatado, né? Do passado. O que para vocês mais impactou disso? A camisa primeiro eram listras horizontais. Não, mudou, mas uma vez, na época, eu argumentei com o Carneiro e ele me convenceu que o Atlético mudou várias vezes de camisa. Várias vezes. Então, essa mudança, mas só que mudaram para pior. A camisa do Atlético não foi absorvida pela torcida. Por exemplo, tem uma vermelha, que é titular, e a reserva, que é preta. A preta é mais bonita. Olha, eu acho o seguinte, essa questão histórica, você pega um clube com 100 anos de existência, se você for elencar todos os personagens, claro, uns com mais ou menos destaque, foram milhares de pessoas que passaram pelo clube, né? Para ser colaborador, sócio, torcedor, jogador, dirigente, treinadores, preparadores físicos, médicos. Então, cronistas esportivos. A primeira transmissão de rádio em Curitiba foi no estádio Joaquim Américo, num Atletiba em 1932, imagina. 34. 32 foi a inauguração do estádio do Curitiba. Narrador foi o Jofre Cabral e Silva, o comentarista, e o narrador, o Jacinto Cunha, o pai do Mário Celso Cunha. Vamos mostrar em breve essa Sensacional, foto. Entendeu? Agora você pega, por exemplo, o capitão Manuel Aranha, irmão do ministro Oswaldo Aranha, um homem importantíssimo na história do Atlético. O João Alfredo Silva, o pai do Jofre Cabral e Silva, e o Itaciano Marcondes, presidente na época do Furacão. Cândido Meder, antes, né? Os Guimarães, sem dúvida alguma. Assim, aleatoriamente. Depois nós tivemos homens de uma personalidade, de uma presença marcante, né? Como Lauro Rego Barros, né? Otávio da Silveira, Valmor Aníbal Zimmermann. Piro, O que esse Valmor Aníbal Zimmermann? Cury, Valmor Zimmermann, Antônio Sérgio Guimarães O que Lick. Valmor Zimmermann fez pelo Atlético, o Carneiro tinha uma definição. O Atlético viveu durante muitos anos com o lado esquerdo do talão de cheque do Valmor. Você veja, os colaboradores anônimos, eu e o Mafuz fomos. O tesoureiro do Clube Atlético Paranaense chamava-se Mário Celso Petralha. Um dia ele foi no nosso escritório e disse: eu preciso de uma ajuda para pagar o PAVOC, o Parque Aquático e Vila Olímpica de São José dos Pinhais, que pertencia ao Atlético. E é algo em torno do dinheiro de hoje, $3 mil. E nós demos. O que nós ganhamos? O título de sócio benemérito. Hoje eu sou persona não grata pelo Petralha. Então você vê que a história ela é muito dinâmica. Eu fui sócio, fui conselheiro a pedido do Petralha. Foi cartola. Fui cartola ad hoc para subir em 1995, para ajudar, né? Então, pergunto, você vai sintetizar num indivíduo? Sim, é complicado. É complicadíssimo. Não dá para mexer na história. Não dá. Não mexe na história. Crie uma nova história, mas não mexe na história. Certo, para a gente dar mas seguimento... é coisa desse presidente aí do Conselho Deliberativo, como é o nome dele? O Aguinaldo Coelho. Esse é Aguinaldo Coelho, esse eu vou ter que contar. O vamos... Atlético, ele também dá azar, viu? Vamos dar Aparece seguimento... algumas pessoas... Olha esse diretor de futebol, o tal do Márcio Lara, esse centroavante é o Frederico Nieto. Esse argentino que veio... Diório. Diório. É um Frederico Nieto. Esse antes de contratar... Há um mês atrás eu falei que era um blefe, como foi o Arturo Vidal. 700 o Atlético vai muito mal no departamento de futebol há muito tempo. Exato. E tem uma patota de jogadores que comanda dentro do clube. Ponto. Bom, vamos colocar na tela agora algumas fotos históricas. Vamos fazer uma pequena homenagem aí ao nosso Carneirinho, Carneiro Neto. Vamos lá, Lara. Olha lá o Carneirinho apontado ali na foto. Daí sou eu com o gravador, o repórter, né? No lado direito. O Luiz Gonzaga da Mota Ribeiro, que foi o presidente do Clube Atlético Paranaense. Isso em 1958. 1967. Certo. O Hipólito Arzua, presidente do Clube Atlético Ferroviário. O Renatinho e o Pedro Alves. Ponta direita e o meia. O Atlético vendeu os dois para o Ferroviário, que ia jogar o Roberto Gomes Pedrosa, para pagar dívidas do descenso. O Atlético caiu para a Série B. E você aí, estadual. Já naquela época, repórter em cima do lance. Sim, do jornal Estado do Paraná, Tribuna do Paraná e Rádio Guairacá. Que idade que você tinha aí, cara? Em 1967 eu tinha 19 anos. 19 anos.
Olha lá, vamos para a próxima. Tem várias fotos aí. Olha lá no cantinho Aí é a ali. despedida do Bellini. Bellini. Então vamos lá. O Orlando Silva, o cantor, que era vascaíno, veio especialmente para cumprimentar o Bellini. Vamos aqui da esquerda, o Algaci Túlio aqui embaixo, Durval Leal, Dias Lopes, eu, lá está assinalado, esse menino da Rádio Guaracá, não sei se o Mafuz lembra o nome dele, o Alfredo Ribeiro, o Alfredo Ramos lá atrás, o José Maria Esquiavão, o médico do Atlético, e o repórter J. Pedro. Que legal. Rude de Oliveira. Isso aí são... Não era o Rude. Não? Mas momento histórico. Lubian, né? lá atrás, massagista. Que legal. Você tem lembrança desse momento? Foi um jogo da despedida do Bellini, Atlético e Santos, no estádio da Baixada, ainda estádio Joaquim Américo, em 1969. 69. Final de 69. Ele chegou em 67 e ficou Foi no 17 mesmo meses. dia em que o Brasil jogou com o Paraguai em Assunção, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Legal. Próxima foto, vamos lá. Olha, aí é a Essa transmissão, primeira. né? Primeira transmissão, a cabine improvisada, lá no Bosque, né? Aham. Que hoje seria a parte da arquibancada no antigo colégio lá. E lá estão os locutores da época. Fotos do seu arquivo, né, pessoal? Isso aí eu usei no livro? Acho que no livro Atletiba, né? Paixão das Multidões. Legal. E ó a condição ali de transmissão na cabine, Mafuz. Muito... Emocionante essa Não, foto. muito legal, muito legal. Porque imagine como não era o futebol naquela Veja época. como era aquela época, todos de chapéu. Todo mundo de chapéu. Vê como a humanidade Só quem tem segue. sentimento por um clube é que sabe o valor dessa foto. Muito legal, muito legal. Pelo clube e pela profissão, né? De radialista, jornalista. Vamos à seguinte foto, vamos lá. Ó, Aí a posse do técnico Adão Plínio da Essa Silva. tem uma história genial. Eu ali com o gravadorzão. gravadorzão ali. Isso é 1966, o Rached Jamur de gravata era o diretor de futebol e o goleiro reserva, não lembro o nome dele, era um rapaz de Santa Felicidade. O goleiro titular era o Gil. Era Gil, Zig, Tito, Charrão e Amauri. Jair Henrique e Renatinho. Pedro Alves, Ivan, Walter e Luciano. E no dia O seguinte, time do Atlético. no dia seguinte, a manchete da página de esportes da Tribuna do Paraná deu quase um processo à época. Hoje seria politicamente incorreto. Vamos lá, próxima foto. Aí já é a inauguração do CT do Caju, isso aí? CT do Caju. Inauguração do busto, né? Do busto. Porque o Caju já havia falecido Sim, aí. sim. Então, quando eles inauguraram o busto do Caju ali atrás, houve essa reunião. Eu vou tentar identificar todos aqui. Da esquerda, o doutor Vasco Coelho. O lateral do Atlético, como era o nome dele? Do Furacão. Agora me fugiu o nome. Dá uma pesquisada no Furacão de 49. O Anfrísio Siqueira, que era conselheiro do Atlético, presidente da Boca Maldita. O Viana, que era o ponta-direita do Furacão. Os amigos do Furacão que jogaram com o Caju. Eu estou ali, convidado por eles. O Jackson do Nascimento. O Jorginho. E o Ivan Pereira, que era o reserva do Laio. Sim. Porque o Caju não jogou no Furacão. O Caju jogou até 48. O goleiro titular, já falecido também, o Laio. E o Ivan Pereira era o reserva. Sim. Ó, a escalação do Furacão de 48. Laio, Délcio, Valdomiro, Valdir, Wilson Valdomiro Galalau. e Sanguinete. Daí continua. Entrou o Valdomiro? Aham. É aquele ali, entre o Dr. Vasco Coelho, médico, É o Valdomiro. e que jogou no Atlético, é o Valdomiro Galalau. legal. Relembrei agora. Daí completa. Viana, Rui, Neno, Jackson. O Vasco é o pai do Vasquinho. É o pai do o Vasquito, né? Vasquito. Esse é o Vasquito. É. Vamos lá, próxima imagem. Aí é. Essa é uma daquelas reuniões para salvar o Clube Atlético Paranaense. Que ano que é isso, será, Isso cara? é 1978, na Secretaria de Administração. Bem no centro está o João Elísio Ferraz de Campos, ao lado esquerdo, Aníbal Cury. Ao lado direito, um outro secretário de Estado, famoso na época, Mafuz. O Abílio Ribeiro, ex-presidente do Atlético. À frente aqui o Ailton Fantinato na primeira linha. O Lolô Cornelsen. Eu, Antônio Carleto Sobrinho. Tá, né, Carleta? O Rubens Passerino Moura ao lado do Aníbal Cury. O secretário de Educação, eu estou ruim para lembrar os nomes. Guilherme Braga, irmão Oi, do governador se Ney você Braga. tá ruim, imagina eu.
O Sua Toninho memória? Kulik ali, que foi o presidente escolhido para salvar o Atlético. Aham. Nilo Biazetto, o Patrício ali, Mafuz, que era muito inteligente, de terno azul ali. Ah, o Tami. Thanos, O Aíbe Thanos. Aíbe Thanos, inteligentíssimo. Aí aqui está o Wilkes Amazonas Correia, que era o presidente eterno do Conselho Deliberativo, o Valdo Zanetti, o deputado, dono da Rádio Colombo, o Ervin Ervin Bonkoski. Bonkoski. E aí vem, eu já não estou... Mas é... É tanta gente, né? Você Sim. vê, todos os atleticanos, aí foi feita uma reunião para meio que, vamos salvar o Atlético. Sim. E daí puseram Antônio Sérgio Guimarães Lick, e por pouco eles iniciaram o processo, vamos dizer assim, mas daí a retaguarda atleticana que veio e mudou toda a história na década de 1980. Vamos lá, foto seguinte. Olha lá. Bons tempos. Faixa de esses. bicampeonato paranaense. 2001. Você vê como é que é a vida, né? E tudo por causa do Petralha. Tudo culpa do Petralha. Olha que manifestação importante na vida do Clube Atlético Paranaense. Aham. E hoje, separados. Sim. Vamos lá, foto seguinte. Aí é o que você falou, né? Olha lá, Sócio benemérito. E número 13 ainda, hein? Sócio. Cabalístico. Sócio... número cabalístico. Sócio benemérito, Antônio Carlos Carneiro Neto. Acho que temos mais uma. Vamos ver. Ah, aí não é o Aí Carneiro. Mafuz Almare. Aí é Meu Augusto Mafuz. Esta Conte foto. essa história, Carneiro Neto. Eu estou ali, esse abão ali é do Luiz Augusto Xavier. Eles foram nos visitar, meu pai tinha uma casa na praia e o Mafuz era da família, né? Desde Guarapuava. E daí o Mafuz estava de roupa, nós jogamos ele no mar. Depois tivemos que dar um banho no Mafuz de água doce e arrumar uns trajes para o churrasco. Mas teve algum Isso aí foi em contexto, 1969. Quantos anos faz? 50 aí? não? Faz muito tempo. 54 anos, né? Isso. 55 55 anos. 55 anos. Nós éramos jovens, hein, Isso aí Mafuz? foi aonde? Guaratuba? Praia Grande. Praia Grande. Entre Matinhos e Flórida. Que legal. Balneário. Meu pai tinha uma casa ali. Que nós legal. curtíamos. Sicupira lá, nós fazíamos atletiba na areia. Parava tudo. Era uma confusão. Muito legal. Vocês são parte da história aí do Clube Atlético Paranaense e é uma honra fazer esse podcast Mas especial com parte vocês. proibida hoje, né? Mas Mas parte eu- proibida eu- integral, né? Mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz na vida. O Carneiro também não deve se arrepender. Eu, às vezes, dou murro em ponta de faca, mas são posições que eu adoto e não abro mão. A coisa mais, o valor maior que eu tenho na minha vida é independência, né? E eu não me submeto a determinadas situações. Essa mudança do nome do estádio, eu acho que foi muito impróprio. Um momento impróprio e desnecessário. Fechamos então, meus amigos. Voltaremos com um podcast especial só para contar a história. Carneiro vai trazer aí as melhores histórias, o Mafuz também, histórias do centenário. Vamos selecionar aí, né? Não falta história para contar. Depende, né? De repente, os conselheiros resolvem apagar a história do Atlético e contar só a partir de 95. Esse Conselho Deliberativo do Atlético é capaz de fazer isso. A propósito, quero ver se aqueles que pertenceram à oposição do Atlético, vão votar a favor dessa pretensão de mudança de nome. Mas Aí eu dá quero ver. Dá para resolver. De 95 para cá é um novo testamento. Tá certo. Tá bom. Valeu, meus amigos. Voltaremos. Um abraço. Tchau, tchau.